Boa noite, bem-vindo você que acompanha a Canção Nova. No Brasil, em tantas partes do mundo, nós estamos chegando aqui com o Além da Notícia desta noite. Sempre ao vivo e sempre com temas importantes, especialíssimos. A você que nos acompanha agora, está sintonizando a Canção Nova, está chegando, já estava nos acompanhando. O Além da Notícia de hoje vai falar sobre as eleições 2018. E eu digo assim, que período memorável, que tempo maravilhoso na vida de uma nação, são as eleições. Todavia, pelo momento político que vivemos, este tempo parece emporcalhado pelas ações políticas dos homens da atualidade. Todavia, é bom a gente fazer agora memória a grandes homens e desejar aos céus que nos dê de volta esses homens para a nossa atualidade. Quanta saudade de um Cícero, de um Churchill, de um Rui Barbosa, de um Thomas Moros, bem recentemente de homens que deixaram grandes valores na vida política da nossa nação. E estamos agora de volta, novamente, num momento político como esse, acompanhando a partir de agora, desses dias em diante, um desfile de homens e mulheres. Esperamos e esperemos que estas eleições 2018 tragam bons frutos. É para a gente esperar isto? É para a gente esperar. Agora, como será o processo? Vamos conversar com os nossos convidados que estão aqui hoje nos visitando e eu gostaria de agradecer já imensamente. Começo com Rócio Barreto, que está aqui, ao nosso primeiro. Rócio Barreto, cientista político, cientista social, sociólogo, professor. Professor Rócio, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos que fazem parte da mesa e boa noite a você de casa. É sempre um prazer enorme poder conversar, debater política, porque eu sempre falo com os meus alunos, com os meus colegas, que a única forma de mudar a política é através da política. Se você reclama, se você tem que participar para que melhore a política. Cumprimento também aqui Valdir Pussi, cientista político, pró-reitor da FACIPLAC, Centro Universitário do Planalto Central, professor Aparecido dos Santos. Bem-vindo, Valdir Pussi, tudo bem? Muito obrigado, Nato. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. De volta aqui. E quero cumprimentar o Naue Pinheiro, não conhecia, cientista político, advogado, professor. Naue, bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos que nos assistem, boa noite, professores. Aqui a casa é sua, esses dois aqui já são íntimos, tá? Fiquem à vontade. Senhores, eu quero deixá-los de fato muito à vontade e especialmente você que de casa nos acompanha agora também. Com os nossos convidados aqui, nós queremos falar sobre este processo político de 2018. Você já deve estar acompanhando aí no seu estado, aí na sua região, aí na sua cidade, como eu bem disse agora, o desfile de homens e mulheres se apresentando como candidatos. Vamos falar também sobre essas eleições gerais, vamos também falar sobre as presidenciais e vamos tratar do momento político brasileiro. Aliás, é sobre o que gostaria de ouvi-los num primeiro momento a todos sobre este momento político brasileiro. O que os senhores destacam neste exato instante em que a gente vê tomar voo as eleições 2018? Vou começar pelo mais jovem, Naue. Nós estamos num momento agora que certamente vai testar as instituições, já está testando. Eu creio que nós estamos num momento de tensionamento institucional, tensionamento da Constituição, e agora a gente vai checar a firmeza, né, dessas instituições, o quão sólidas elas são e como elas vão suportar toda essa sequência de abalos que nós estamos tendo aí desde 2015, para ser mais exato, que foi começou esse tremor, esse foi o epicentro de toda essa situação que nós temos atualmente. E é interessante porque nós temos um cenário político eleitoral aí que, apesar de existirem várias comparações com outros contextos históricos e tudo, é muito próprio do que estamos vivendo nesse momento, nessa era, e curioso, para ver principalmente como que vai se dar a influência das redes sociais, das novas formas de comunicação que nós temos aí difundidas atualmente. Gostei, já vou guardar. Teste das instituições. Valdir Pussi, por favor. Bom, eu quero destacar principalmente aquele ponto que eu acho que você destacou muito bem na sua apresentação, a festa da democracia. Eu acho que apesar de toda a crise que nós vemos, bem posta aqui pelo professor Naue, toda a situação caótica que o país o descrédito com as instituições, com a classe política, nós temos que estar muito felizes por vivermos uma democracia e por mais uma vez sermos convidados a tomar decisões. Talvez as opções não sejam aquelas que nós imaginamos, aquelas que a gente desejava que estivessem
estivessem como candidatos ou como os nossos políticos atuais. Mas é o momento da gente refletir, é o momento da gente fazer mais uma vez o grande exercício da democracia e quem sabe com mais este exercício, mais esse ensinamento, a gente consiga entender que a democracia é necessária, ela é um mal necessário, um mal no sentido de que muito pior se não estivéssemos vivendo em uma democracia e com o voto, errando, acertando, talvez encontrar o caminho correto com o processo eleitoral. Precisamos ter esperança, é isso? Precisamos. Eu acho que a eleição é este momento. A eleição é um momento de reflexão, de renovação e de pensar de fato. E acho que esse é o momento que a gente precisa ter uma reflexão de que país nós queremos. A cada 4 anos falamos isso, que a gente tem que pensar que país que nós queremos. Só que esse momento, aí de novo destacando o que já foi falado, é um momento muito chave, porque é um momento de crise institucional, de crise de descrédito em todos os sentidos com a vida política brasileira. Então é um momento de repensarmos o Brasil que queremos. Quem sujou a política não pode tirar de nós a esperança, a confiança de que esta nação precisa e vai melhorar. Não podemos perder isto por causa de outros que fizeram mal feito seu trabalho na política. Rócio Barreto, seu destaque também. Meu inicial. destaque, Ronaldo e amigos da mesa, que seria a Lava Jato como divisor de águas na política, o financiamento público de campanha eleitoral e também o número de candidatos à presidência da República, semelhante a 1989, primeira eleição após a redemocratização, primeira eleição direta após a redemocratização. Em 89, o Brasil se assemelha pelo número de candidatos e pela diversidade das propostas e dos candidatos que aí se apresentam. Gostaria também de destacar o registro da candidatura de Lula. Isso aí a gente tem que discutir e é um excelente laboratório para os presentes analistas e para você, jornalista, que traz essas informações para a mídia. Bom, deixa eu começar especialmente por essa confusão agora, que é a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Já sabemos, ontem encerrou-se o período de apresentação dos registros de candidaturas, 13 candidatos à presidência, dentre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas tem uma confusão aí para ser resolvida. Quem quiser tratar desse assunto, fique à vontade. Como esta confusão com o nome do Lula vai ser resolvida? Ela será resolvida antes do dia da votação? É possível que isso aconteça? Possível mas a gente não pode dar certeza que isso vai acontecer. Nós temos casos... Bom, primeiro nós temos casos célebres, inclusive de candidatos que tiveram a sua candidatura questionada na justiça e que isso foi resolvido praticamente com a pessoa já no exercício do mandato, já 2 anos de exercício de mandato. Então, não é certeza que você possa ter isso resolvido, mas pela notoriedade do personagem, ou seja, do Lula, pela situação do país, a tendência que a gente possa ver é que a justiça vai resolver isto de forma célere. Agora, sempre importante observar que celeridade respeitando-se os prazos processuais. A gente tem que ficar muito atento a isso, não podemos atropelar a lei em hipótese nenhuma. O resultado final, mais lógico, já está na lei. Você já tem isso claro na lei, que é a não possibilidade da candidatura. Mas a gente tem que respeitar todos os prazos, todo o devido processo legal eleitoral neste caso. A gente percebe a Procuradora-Geral da República com boa vontade de dar celeridade a isso. O ato dela hoje indicou isso quando ela pediu já a contagem dos dias para que a defesa do presidente Lula se manifeste em 5 dias. A gente percebe também que os novos ministros do TSE que tomaram posse estão com vontade de resolver rapidamente as questões. Então, é possível que a gente tenha um desfecho para que não se chegue àquelas vias de exatamente, uma eleição com um candidato subjúdice. Candidato subliminar. Agora, Ronaldo, há de destacar o seguinte, que a candidatura, o registro de candidatura do Lula não se faz pela forma efetiva, mas sim de reafirmar a narrativa do PT em dizer que foi um golpe e que o Lula é um preso político. Isso aí já se confirmou, já se registrou e só o fato de terem registrado o Lula como candidato à presidência da República já reafirmou isso daí para as pessoas e os simpatizantes do Lula e os militantes do PT. Porém, como o professor Pucci falou aqui, e eu concordo plenamente, que tendo em vista a notoriedade da figura Lula, o tempo vai correr de forma um pouco mais apressada
tal como decorreu da forma que ele foi condenado. Os processos foram todos respeitando os limites da lei, porém houve um aperto da forma que correu esses processos. Então, outra coisa que vale a pena a gente fazer uma discussão também é que o Lula não participará da propaganda eleitoral, porque a propaganda começa no dia 31. Daqui a 15 dias começa a propaganda gratuita. E eu tenho a impressão de que o indeferimento do registro de candidatura dele vai sair antes desse prazo. Então, com certeza o Haddad vai substituí-lo como candidato à presidência, porém vai receber todo o apoio e o marketing feito pelo Lula. Já tem sido trabalhado isso, inclusive desde que o Lula foi levado coercitivamente para depor no Paraná, foi até no aeroporto, na Polícia Federal do aeroporto, ele já fez um discurso com essa intenção. O discurso também, no dia em que ele se entregou à Polícia Federal, também já foi de forma incisiva e de forma um tanto quanto animada, de forma a fazer um marketing em cima daquilo dali. E a gente ouve dizer que já existe vídeos, o Lula dizendo que o candidato é o Haddad, que o candidato era aquele ali. Já existem os planos A, B, C e D para serem testados nisso daí. Então, a questão do registro de candidatura do Lula foi uma questão simbólica e iluminada para reafirmar a narrativa do golpe. E o Lula, ele tem um outro lado que ele é uma pessoa que desperta opiniões. É muito difícil você fazer uma análise do Lula completamente desprovida de paixões e tudo, e me parece o caso de uma narrativa histórica até, né? Uma disputa, a própria candidatura dele é uma disputa, é uma tentativa de você criar um campo ali de disputa onde tecnicamente não teria, né? Uma disputa, você reforçar, como disse o professor, uma narrativa do golpe e tudo. Então, assim, o caso dele é um caso muito complexo pelo seguinte fato: não há como não gerar uma opinião, não existe como. A gente está preso a alguma opinião e é uma opinião num cenário de acirramento da sociedade que, né, se complicou em 2014 e parece que segue até hoje, e deixa a sociedade um pouco ávida por uma pessoa que possa auxiliar num processo de reunificação e tudo. E independente do processo dele andar rápido, andar devagar, do processo dele terminar com o indeferimento da candidatura ou com o deferimento da candidatura, você vai ter uma divisão de opinião, uma divisão extrema de opinião. Vai gerar polêmica, independente do que seja o resultado. Isto é, o objetivo é manter acesa aquela paixão do eleitor por ele, figura do Lula. Isso, messiânico. É o máximo que conseguir fazer isso. Exatamente. Exato. O máximo já conseguiram, de certa forma. E fora a influência que o PT e a figura do Lula teve, especialmente a esquerda, nessas eleições, na configuração de esquerda. De um lado, nós temos esta narrativa, essa construção do PT, tentando manter o nome do Lula em alta, até o máximo que puderem. Todavia, se sabe que não chegará ao êxito e de uma... preso político. Exato. Mas vamos lá. De outro lado, agora, nós vamos olhar para a Lava Jato. E olhando para a Lava Jato, eu proponho aos senhores uma reflexão agora com o nosso telespectador. Qual será o papel do eleitor nestas eleições para ele dizer: a Lava Jato precisa valer a pena. A Lava Jato, ela fez o que eu gostaria que ela tivesse feito. A Lava Jato, ela me representa. Que papel deve ter nestas eleições e como exercer este papel o eleitor brasileiro? Eu acredito, primeiramente, que o eleitor ele tem que ter, eu acho que não é nessa eleição, acho que em qualquer eleição há consciência clara, e eu sempre faço este recado ao eleitor. Não olhe a promessa do seu candidato, olhe a vida pregressa. Então, se a gente está falando exatamente de Lava Jato, olhe se ele está envolvido, olhe se ele foi denunciado, olhe se ele foi condenado pela Lava Jato nesse sentido. Olhe o seu discurso a favor ou contra a Lava Jato. É claro que a Lava Jato ela tem os seus erros, a gente não pode negar, também fechar os olhos aos erros processuais, alguns erros do direito que a Lava Jato traz, mas ela foi um ponto de inflexão no país, de discussão realmente dessa corrupção e de combate a essa corrupção. Então, o eleitor ele tem que olhar em todos os aspectos aqueles que, não vou nem precisar Lava Jato, mas todos aqueles que de fato estão interessados em combater a corrupção
e aqueles que só fazem esse discurso da boca para fora durante esses 45 dias, 50 dias que teremos de campanha eleitoral. E como é que o eleitor vê isto? Não pelas promessas, mas pelos atos praticados no passado, recente, pelas promessas feitas recentemente não cumpridas e principalmente se está ou não envolvido na Lava Jato. Isto é o mais importante. Vocês acham que o eleitor ele está também pensando a mesma coisa que a gente está falando aqui? Eu preciso, nessas eleições agora, também para fazer valer todos os esforços da Lava Jato e essa limpeza pela qual precisa passar o país, eu preciso votar melhor? Será que o eleitor está pensando assim, Naue? Eu preciso fazer um contraponto, né? Não é bem um contraponto porque existe um ponto de discordância, um paralelo. O eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, nós temos uma tendência, não sei dizer se histórica, enfim, parece que a gente se sente atraído por delegar decisões para instâncias que não podem ser questionadas. Então, quando, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão sobre determinada coisa, por vezes atropelando o Poder Legislativo, atropelando o Poder Executivo, atropelando a tripartição de poderes, a gente aplaude. Quando eu falo do tensionamento institucional e tudo, eu falo também do papel de cada poder aí dentro da sociedade. E a gente tem a Lava Jato, que, né, tem suas críticas, eu não posso começar a analisar profundamente a Operação Lava Jato aqui, mas tem suas críticas, tem seus pontos de acerto, e o fato é um marco. Temos aí um marco da participação do Poder Judiciário no processo político, especialmente. Não dá para negar isso. Mas também temos que assumir a responsabilidade como eleitores. Nós não podemos continuar delegando esse tipo de decisão ao Poder Judiciário. Nós temos que, como membros de uma democracia que tem em sua carta magna a instrução de que o poder emana de nós, ainda que por meio de representantes eleitos, assumir a responsabilidade e passar a ter uma cultura política. Nós temos que desenvolver isso, nós temos que trabalhar essa nossa cultura política e começar a olhar um pouco melhor para o futuro. Porque enquanto continuarmos presos a votos econômicos, né, com motivações que se voltam muito para os nossos campos pessoais e tudo, sem uma análise, como disse o professor Pucci, da vida pregressa do candidato, do que ele tem potencial para fazer ali e tudo mais, nós vamos continuar nesse ciclo. E mesmo o Poder Judiciário, mesmo todos aqueles envolvidos com a Lava Jato, com essa limpeza, tem também pontos polêmicos, né? Nós temos aí o auxílio moradia, nós temos várias questões que são extremamente polêmicas e que, analisando friamente, também podem entrar no que chamamos de corrupção, de desvio de prioridades. Então, não adianta a gente continuar, né, delegando essa decisão para aqueles que não podem ser questionados. Nós devemos exercer essa democracia que veio a duras penas. Eu vou só atropelar um pouquinho, pois não, se me permite. Eu só complementando, acho que muito bem posto aqui, mas esse programa é visto no país inteiro. A gente sabe de políticos notoriamente corruptos e que, por incrível que pareça, têm grandes chances de serem eleitos, não só aqui no DF e nos seus estados também, de volta ao Senado, de volta à Câmara dos Deputados, ou mudando do Senado para a Câmara. É pedir para o eleitor ter essa consciência. A gente notoriamente sabe se aquela pessoa é corrupta. Por que eu vou votar nela novamente para mais um mandato eletivo? No país inteiro tem que fazer essa reflexão. Você também me atropelou, porque eu faria, eu acrescentaria isso. Mas eu vou fazer assim, eu vou deixar para o Rossi eu continuar no próximo bloco, que esse já se foi, mas eu gostei desse atropelamento. A gente volta daqui a pouco falando justamente sobre isso, como deletar essas figuras que sugaram o Brasil, que deixaram o Brasil do jeito em que está. E que estão aí novamente com seus nomes ao Senado, com seus nomes ao governo, com seus nomes à presidência, e tem gente que vai votar ainda nessas pessoas. E estão até à frente em muitas pesquisas. Daqui a pouquinho a gente volta.